Bom dia pessoal, tudo bem? Betão aqui para mais uma aula de física com vocês. Pessoal, eu só quero ver o seguinte, eu vou fazer essa aula de hoje gravada porque para dar uma agilizada no nosso conteúdo, porque se a gente for fazer durante o Meet, com o Meet durante as aulas, né, acaba que atrasa um pouco o nosso conteúdo. Então eu vou fazer só essa aula só para dar uma acelerada e aí na próxima aula, quarta-feira, a gente entra com o Meet de novo, tá? Então vamos corrigir rapidamente aqui os exercícios, gente. Aqui eu tenho o número 5, por exemplo. Ó. No espelho côncavo abaixo, complete a figura desenhando os raios refletidos. Então é muito fácil. Ó. Todo raio que passa aqui, todo raio que passa paralela, que ele volta aonde? Ó? Ele volta aqui, ó, em cima do foco, certo? E todo raio que passa aqui no vértice do espelho, observa que é o seguinte, ó, vou dar uma dica, ele tem que voltar com o mesmo ângulo de inclinação, não é isso? Vou dar uma dica, ó, tem dois quadradinhos para cima aqui, ó, não é? Você pega dois quadradinhos para baixo aqui, tem que passar por aqui, ó. Tem que passar bem aqui. Mas, gente, por que não tá escrevendo? Aqui, bem, tem que passar bem aqui. Por que não tá escrevendo isso aqui? Então, ele tem que passar aqui, ó. Aqui, eles vão se topar aqui então, ó. Ok. Então, ele pediu só pra gente completar a figura desenhando os raios refletidos. Então, os raios refletidos são esses aqui de verde, tá? São esses raios aqui de verde, ok? A questão número 6, vamos para a questão número 6, ela pergunta o seguinte, ó. Ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, Alice verificou a imagem da sua mão conforme a figura a seguir. Vocês podem perceber que nesse caso a mão dela, a imagem da mão dela está maior do que a mão de fato dela. Então essa imagem, ela é uma imagem direita e é uma imagem ampliada. O espelho convexo não faz isso. O único espelho capaz de fazer isso é o espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho, não é isso? Então esse objeto é virtual, obviamente, e ele é um espelho côncavo, tá? Observa que o que está depois do fogo, aquele banco ali atrás, aquele muro, a árvore lá atrás, está tudo de cabeça para baixo, né? Então esse é o espelho côncavo e nesse caso a mão aí está formando uma imagem aqui virtual. Então eu posso falar aqui que é a letra A. Marquem aí a letra A, tá? Vocês entenderam por quê, né? Esse é o espelho convexo. O espelho convexo é o único espelho capaz de formar imagens virtuais, direitas e menores o tempo todo, tá? Independente da distância do objeto até o espelho. Então vamos ver essa questão número 7. Ó, para mostrar a questão, para responder a questão, desculpe, analise a figura abaixo, que mostra a obra Autorretrato do artista holandês, aí está o nome dele aí, né? Escher, né? De 1898 a 1972, tá? Então essa é a nossa obra aí. Aí na letra, aí vem aqui, ó, pode-se considerar que a esfera vista da figura se comporta como um espelho. Gente, aquele espelho, ele é um espelho convexo, tá? Então põe lá, oh meu Deus. Infelizmente, essa mesinha aqui com o material do poliedro não se dá bem. Esse material do poliedro com a mesa digitalizadora, desculpem o termo, mas ficou muito ruim, né? Então, nossa, era muito melhor quando era salvo no computador. Aí agora eles passaram para a versão web. Então você só consegue abrir o material pelo navegador. E aí a interação entre as canetinhas, né, que as mesas, com o negócio aqui ficou péssimo, né? Mas vamos lá, olha só. A imagem conjugada do espelho é o que? Ela é uma imagem virtual, né? Então eu vou até pôr um Vzinho aqui, um Vzinho de virtual. Ela é uma imagem virtual e se encontra entre o foco e o vértice do espelho. Então, vou falar aqui a letra C, tá? Questão de número 8. Questão de número 8, ele pede para a gente escrever o valor de cada uma das abscissas e ordenadas a seguir. E também o aumento linear transversal segundo o referencial de Gauss. Então, vamos colocar aqui, gente. Vamos colocar aqui os valores. Lembra lá que eu expliquei
na aula do slide, né? 1 sobre P mais 1 sobre F, desculpe, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, o P é a distância do objeto até o espelho. Então, nesse caso aqui na letra A, o nosso P vale 90. É a distância aqui do objeto, daqui, ó, até aqui dentro, ó, até aqui o espelho. Então, o nosso P aqui é 90, tá? Nossa, mas a interação é muito ruim, né? O P' é imagem formada. A imagem, ela tá aqui, ó, e vai até aqui, ó. Então, ela é 45 centímetros, né? 45 centímetros. O nosso F é essa distância daqui, ó, até aqui, né? Então ela é 30 centímetros, né? Nossa, mas ficou muito ruim isso aqui. Meu Deus, como a interação ficou ruim. Ela é tão boa. Ficou muito, muito ruim. Olha, eu não consigo fazer o 30. Aí, 30, pronto. Nossa, horrível. Então, e tudo positivo, né? 90 positivo, 45 positivo, 30 positivo. Aqui você tem que o nosso tamanho, né? O nosso tamanho do objeto aqui, ó, é de 40 centímetros, né? Que é aquela setinha vermelha maior. Então é de 40 centímetros. 40 centímetros. E o nosso Y' é o tamanho da imagem. A imagem, nesse caso, ela é invertida. Então, eu vou colocar menos 20. Menos 20 aqui, tá? Então, seria essa a resposta da 8, letra A. Da 8, letra B, agora é um espelho convexo, né? Não é um espelho côncavo. Então, nesse caso, o nosso P, que é a distância do objeto até o espelho, é de 30 centímetros. Nossa senhora, 30 centímetros. O nosso P' é de 45 centímetros, né? Desculpe, menos 15. Jesus amado. Deixa eu voltar aqui. Então, o nosso P' é a imagem aqui, né? A imagem ela é virtual, então é menos 15. Mas, meu Deus, eu tô apanhando 10 a 0 isso aqui. Menos 15. Gente, menos 15. Beleza. O nosso F, né? Nosso F aqui, o nosso foco é de 30 centímetros. Tá aqui, 30 centímetros. Só que como o foco é dentro do espelho, né, e um espelho convexo, nós temos um foco negativo, tá? E a imagem é de... a altura do nosso objeto, na verdade, né, 40 centímetros. E a altura da imagem fica sendo de 20 centímetros, né? Tá aí, 20 centímetros, beleza. Vamos para o próximo exercício para a gente tentar terminar isso o mais rápido possível, né, gente? O 9, ele pede assim: um objeto real é colocado sobre um eixo principal de um espelho esférico e côncavo a 4 centímetros de seu vértice. A imagem conjugada deste objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice. Para o espelho, determine, letra A, a distância focal. Como agora a gente começa com as continhas, eu vou abrir aqui a minha lousa, porque usar esse negócio aqui do poliedro não dá. E o engraçado é que era tão bom, né, o material do poliedro, agora ficou ruim, né? O material digital, tô falando, tá, gente? O material mesmo é muito bom. Deixa eu ver se eu consigo pôr tudo aqui. Ai, gente do céu. Aí. Pronto. Então vamos lá. O que eu vou fazer então nessa número 9? Na 9, na letra A, eu vou determinar o seguinte, ó, a distância do objeto é de 4 centímetros. Nosso P é 4 centímetros, né? O nosso P', a nossa imagem, ela vai ser de 12 centímetros. Aqui o nosso P', 12 centímetros, é uma imagem também real, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar na fórmula, ó, 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', certo? Então vai ficar 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, 1 sobre 4, mais 1 sobre P', que é 1 sobre 12. Então vai ficar 1 sobre F igual, o mínimo de 4 e 12 é 12, né? 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3, mais 12 por 12,
1 vezes 1, 1, né? Então eu vou vir aqui e vou terminar a nossa continha. Então vai ficar 1 sobre f, que é igual a 4/12 avos, né? Dá para simplificar isso aqui, mas vamos multiplicar cruzado logo para terminar isso aqui. Vai ficar 4f igual a 12. O nosso f igual a 12 dividido por 4. Então, nossa distância focal então é de 3 centímetros. Certo? Então, a letra A está aí, 3 centímetros. Na letra B, o que ele pergunta na letra B? Deixa eu ver aqui. O raio de curvatura. Né? Nós sabemos que o raio ele é o dobro do foco. Então, o nosso raio é 2 vezes o foco. Então, o nosso raio de curvatura vai ser 2 vezes o foco. O foco é 3 centímetros, então o nosso raio de curvatura é de 6 centímetros. Tá? Então, a número 9 está aí resolvido. Eu vou rapidão aqui, gente. Se você quiser, pausa o vídeo aí, volta o vídeo, sem nenhum problema. Tá? Então, eu vim aqui, apagar a nossa lousa e vamos para a questão de número 10. A 10 fala o seguinte, ó, já é uma questão de vestibular. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6 centímetros. A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada de 12 centímetros de distância do vértice do espelho. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice do espelho igual a... Mesma coisa, gente. Nós vamos, na questão número 10, jogar aquela formulazinha. 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', né? O nosso foco ele forneceu que é 3, então vai ficar 1 sobre 3, que é igual a... O nosso P é um objeto que eu não sei, né? A distância do objeto, ele pediu justamente o objeto, né? E nós temos a distância da imagem, que é de 12 centímetros, que é a imagem real. Se fosse virtual seria negativo, tá, gente? Se fosse virtual seria negativo. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre P vai ser igual a 1/3, e esse está positivo, passa para cá negativo, né? Menos 1/12. Vai ficar 1 sobre P igual a, o mínimo entre 3 e 12 é 12, né? 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1, 4. Menos 12 por 12 e 1 vezes 1, 1. Eu vou vir aqui agora, eu vou falar 1 sobre P é igual a 4 menos 1, 3, 12avos. Multiplica cruzado, 3P igual a 12, P igual a 12 dividido por 3, tá? Nosso P vai dar de 4 centímetros, tá? Então tá respondida aí a questão número 10 e a resposta correta fica sendo a letra B, ok? Vamos ver aqui, gente. Deixa eu passar alguns exercícios para vocês fazerem também, porque tem muitos exercícios que são muito parecidos, né? Eu acho que a 11 vocês podem fazer, tá? A 11. Deixa eu ver aqui a 12. A 12 também não tem nada de inovador aqui na 12. Vocês podem fazer a 12. A 13 já começa o aumento linear, né? A 13 aqui já começa a falar sobre o aumento linear. O aumento linear é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, né? O tamanho, tá? A altura desse objeto ou imagem. Então vem assim na 13, ó. Com base na definição de aumento, A igual a y' sobre y, e na tabela acima, dê o significado de cada expressão a seguir em relação ao tamanho da orientação dos objetos e imagens. Se na letra A ele pergunta o A maior que zero. Se o A é maior que zero, isso quer dizer o que, gente? Imagem direita, tá? Põe aqui, ó. Escreve aí, imagem. Aqui não dá para escrever com esse material do poliedro aqui. Na letra A escreve aí, imagem direita. Se o A é menor que zero, isso quer dizer que a imagem é invertida, tá? Põe aí, imagem invertida. Se o módulo do aumento linear é maior que 1, que é a letra C, né? Significa que o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto. Se o módulo de A é igual a 1, significa que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. E se o módulo de A for menor que 1, o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto, tá? Então é isso aí para vocês tentarem entender e interpretar as respostas, né? Em relação aí ao que foi estudado aí. A 14, ela fala o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a questão número 14.
A imagem de um objeto forma-se a 40 cm de um espelho côncavo com distância focal de 30 cm. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real, invertida e tem 3 cm de altura. Determine, letra A, a posição do objeto. Então, para fazer a letra A, vou apagar aqui a nossa lousa, eu vou ter que jogar naquela formulazinha, né? 1 sobre F, né? Um pouquinho, questão número 14. Esse aqui é a 14 mesmo? Deixa eu ver aqui. É a 14. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Isso é a 14, letra A, tá? Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre 30, que é igual a 1 sobre P, que não tem a posição do objeto, né? É o que está perguntando, mais 1 sobre P', que é a posição da imagem, que é 40. Então, vai ficar 1 sobre P, que é igual a 1 sobre 30, menos 1 sobre 40. Vai ficar 1 sobre P, que é igual. Acho que o mínimo de 30 e 40 vai ser 120, né? Eu acho. Não sei. Vai ficar aqui 120 dividido por 30, vai dar 4, né? Vezes 1, 4. Menos 120 por 40 vai dar 3, né? Vezes 1, 3. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre P é igual a 1 sobre 120. Deu certo. Vai ficar aqui, ó, 1 sobre P é igual a... Opa, já vou multiplicar cruzado, né? Aqui, ó. Vai ficar, então, 1 vezes P, P. E, então, P então vale 120 centímetros. Vamos ver o que pergunta a letra B. Tamanho do objeto. Eu sei que, na letra B, Y' sobre Y é igual a menos P' sobre P, né? Que é o que eu passei para vocês. I sobre O é igual a menos P' sobre P. A mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó, menos 3 sobre Y é igual a menos 40 sobre 120, né? Então, aqui é negativo, aqui também é negativo. E aqui tem um zero, aqui tem outro. Eu posso simplificar, né? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 2, 36, né? E por fim, y igual a 36 dividido por 4. Então eu vou ter 9 centímetros, é o tamanho do nosso objeto, tá? E por fim nós temos a letra C. O que a letra C pergunta? Vamos ver lá. A letra C pergunta o aumento linear transversal. O aumento linear, gente, é o nosso A. O A é igual a menos Y'. Cadê o nosso Y' aqui? Ele vai ficar menos Y'. Não, é menos P', né? Vai ficar Y' sobre Y, né? Então, o nosso aumento vai ser Y' é menos 3 e o Y é 9. Então, o nosso aumento é de 1/3. Tá? Menos 1/3, quer dizer. Menos 1/3. Fechou? Gente, para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem os demais exercícios da 15 até a 19, tá? Então façam para mim, por favor, do 15 a 19. Durante o horário de aula, o que der para fazer, vocês vão fazendo, tá? Não se preocupem com cumprir o material, façam no horário de aula o que der para fazer, tá? Eu vou passar depois o gabarito comentado para vocês, com todos os exercícios até o 19, comentado passo a passo. Se mesmo assim a dúvida persistir, vocês podem me procurar. E nessa aula de hoje a gente finaliza aqui, então, este capítulo 13, que é espelhos esféricos, tá? Então seria mais ou menos essa a ideia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Essa foi mais uma aula de Física do Colégio Ápice. Eu sou o professor Roberto Couto, vou ficando por aqui. Um abraço.